A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar reagindo a mais um vídeo do pastor Renato Torres. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos ouvir a pregação do nosso pastor. Esse destaque do ministério de Jesus, de autoridade, foi uma marca indelével. E isso apontava para a autoridade que ele iria outorgar à igreja. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 8, disse que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É claro que a vinda de Cristo na terra, sua encarnação, seu ministério, veio regido por várias tarefas que o Pai já tinha estabelecido desde a eternidade. Mas uma das tarefas principais de Jesus foi desfazer o império do mal. Até porque a primeira profecia bíblica, que os teólogos gostam de chamar de proto-evangelho, o pequeno evangelho, está em Gênesis 3:15, que é a palavra de sentença que Deus dá à serpente, representada ali pelo diabo, mostrando que no plano salvífico as obras do diabo seriam neutralizadas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, e versículo 15, vai nos apresentar também este compromisso de Jesus com a destruição dos impérios da treva. Lá em 2:15 diz que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E o diabo, ele veio para desfazer, ou melhor, tentar desfazer o plano salvífico de Deus, atrapalhando, obstruindo. É uma obra diametralmente oposta à do Senhor Jesus, porque Jesus veio para produzir liberdade, libertação. Jesus não trabalha produzindo legalistas nem libertinos, mas ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ministério de Jesus envolve libertação do poder do pecado, do poder do inferno. Já o ofício de Satanás é aprisionar, é retirar, tentar ao menos diminuir esta liberdade que Deus concede ao homem. E ele faz isso até adulterando o conceito de liberdade, porque para o mundo ímpio, liberdade combina com libertinagem, é ser livre para fazer o que quiser. Mas a liberdade de Deus não é liberdade para pecar, é liberdade do pecar. É olhar para o pecado e dizer: não, obrigado, eu já estou livre dessas correntes, eu já estou livre dessas algemas, esse modo de vida não me atrai mais, já estou preenchido com o Espírito Santo, como foi pregado, ele preencheu a minha morada. E quando a gente está com a casa vazia, espiritualmente falando, qualquer batida na porta a gente lá vai ver o que é. Mas quando um crente está cheio da presença do Espírito Santo dentro da casa espiritual, o diabo pode bater na porta, tocar no interfone, você não se dá o trabalho de nem ir ver quem é, porque quem tinha que entrar já está dentro. Então o resto é resto. Quando você vê um crente flertando muito nas frestas da porta e da janela com o que está lá fora, é porque a casa espiritual não está totalmente preenchida pela presença de Deus. E o diabo, ele foi destituído de muitas coisas que ele tinha, mas Deus permite ele ter, juntamente com os anjos caídos, ainda uma parcela de poder. Observe que é limitada, mas ele tem algumas capacidades, ele tem astúcia, ele não tem sabedoria, mas ele tem uma inteligência articulada para o mal,
ele tem umas estratégias. Paulo usa essa expressão grega em Efésios 6, e o inimigo das nossas almas, ele é calculista, é oportunista, ele observa bem como vai trabalhar, ele faz um mapeamento, só que ele foi desprovido de matéria física, juntamente com os anjos caídos, eles só são espírito. Então ficam correndo aí pela terra procurando corpos, porque o espírito sozinho não consegue se expressar. Uma pessoa como eu e você, a gente se expressa, o nosso espírito, porque temos um corpo. Se cortar nossa língua, a gente continua com o nosso espírito, mas não consegue expressá-lo, porque a gente não tem mais essa função anatômica para verbalizar o que pensamos. Pois bem, como o inimigo das nossas almas e os seus adeptos não tem corpo, e ele quer se exprimir, ele quer se expressar, ele fica catando recipientes para entrar, para se apoderar, a fim de demonstrar ao mundo as suas mazelas, as suas ruindades. Jesus explica isso lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 24 ao 26, quando ele mostra que o inimigo das nossas almas, ele fica procurando um lugar para entrar e para mexer com a vida de alguém que ainda não tem Deus na vida. Melhor falando, Lucas 11, versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, encontra uma pessoa em paz, mas essa pessoa abre a porta, ele entra e ainda vem acompanhado com outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Ele compete com o Espírito Santo, ele quer ter a minha e a tua vida como morada, como habitação. E ele chega às vezes acompanhado, ele vem com reforço e torna o último estado de um homem ou de uma mulher pior do que o primeiro. Ele toma a chave da casa e diz: agora quem manda aqui sou eu. Porém, ele faz isso até chegar Jesus, que é mais forte do que ele, porque nos versículos anteriores, no versículo 21, Jesus diz que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem, até que chegue outro mais valente do que ele, e vencendo, glória a Deus, tira-lhe a armadura e reparte os seus despojos. Alguém está calmo, sereno e tranquilo, não vigia, abre a porta, o inimigo vem acompanhado, se apodera da habitação, faz bagunça, escraviza, se assenhoreia da situação e até gargalha dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas Jesus chega, o valente dos valentes, o poderoso de Jacó, o Jeová de Savaó, o Senhor dos exércitos, aquele que comanda as milícias angelical, mas ele não precisa nem vir acompanhado. O inimigo precisa de reforço, mas Jesus vem sozinho, mais valente, e diz: me dê a chave, bora, me dê a chave da casa, a casa é minha, a propriedade é minha, eu não preciso de MST nem de INCRA para reclamar propriedade não, eu mesmo vim reivindicar ela. Bora, devolve a consciência, devolve a alegria. Olha Jesus pegando o despojo, glória. Devolve o sorriso, devolve o cântico, devolve o sono. Tu tirou o sono, devolve, bora. Devolve o apetite. Tu tirou o apetite, devolve, é meu. O valente Jesus chega para despojar o diabo do que ele pensava que era dele e devolver a liberdade para quem está cativo, porque este é o ministério do Senhor Jesus. Jesus tem esta tarefa. Quando ele chega na sinagoga em Cafarnaum, em Lucas 4, que ele pega Isaías 61 e declama aquele texto profético que se cumpria nele mesmo,
Jesus diz: o Espírito do Senhor me ungiu. E faz todo sentido, porque o sobrenome de Jesus, Cristo, que é a palavra grega para ungido, a tradução de Messias, que é a palavra hebraica para esse significado. Só que a unção de Jesus não ficou só nele. João disse que nele nós temos também a unção do seu santo. E a unção de Jesus não é para regalar olho, para ter olho de profeta. A unção de Jesus não é para se arrepiar tudo. A unção de Jesus não é para rodopiar no fogo, para cortar laço, para sentir abano de asa de querubim. Porque tem muita gente pensando que é ungido para fazer esses trejeitos neopentecostais. Essas performances que não tem nada de Deus. Só é barulho, mas é como um acendedor automático. É um fogo de artifício. Até explode. Pá, pá, pá. Mas depois você procura não ver mais nada. Não é brasa acesa no altar. Não, é algo muito volátil. É algo muito efêmero, muito passageiro. Mas Jesus disse: não, eu sou ungido, o Espírito do Senhor me ungiu. E ali naquele texto, Jesus descreve algumas das suas atividades. E há uma que eu quero destacar, porque não estamos aqui para comentar todas. Mas lá em 4:18 e 19 de Lucas, Jesus disse que foi ungido para pregoar liberdade aos cativos. Outra tradução diz: para aprisionar os encarcerados. E tem outra tradução inglesa que gosto muito, que diz que ele veio para declarar abertura de cárcere. Jesus veio com alvará de soltura que não tem nenhum juiz, nem federal de Suprema Corte que possa expedir. E este alvará de soltura, ele também entregou à igreja. A igreja tem um alvará de soltura para os encarcerados do diabo. Está no vício, quando a igreja chega, receba a libertação em nome de Jesus. Está enjaulado na prostituição, a igreja apresenta o alvará de soltura, que vem carimbado com sangue carmesim, receba a libertação em nome de Jesus. Está preso na depressão, está preso na ansiedade, está preso no estresse, na incredulidade, na irreverência, na sensualidade, na maledicência, no que for, tem na tua mão um alvará de soltura revestido da autoridade do poderoso nome de Jesus. E com todo respeito devido a esses grupos, quem declara alvará de soltura no reino dos céus não é bombeiro, não é polícia militar, não é Suprema Corte. Eles têm as suas funções, mas no mundo espiritual isso não resolve com cacetete, isso não se resolve com arma de choque, não se produz libertação com pílula, com água saborizada, com yoga, com técnica de respiração, com rodela de pepino, com magia, com encantamento, com mantra, com palavra de efeito, com abracadabra, com varinha de condão, pata de coelho, trevo de 3 folhas, de 4 folhas, não adianta. É o poderoso nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. A este nome se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E este nome não está fechado num pote, hermeticamente fechado, numa caixa de platina, num cofre no banco central. Esse nome está na tua boca, esse nome está na tua mão. Viu? Glória a Deus. Jesus recebeu esta autoridade de declarar abertura de cárcere e confiou, transferiu, compartilhou também para a igreja. E é aqui onde entra o evangelho escrito por Marcos, que não perde tempo em apresentar Jesus como libertador de cativo. E aonde é que Jesus começou a operar libertação de cativo? Dentro da sinagoga. O culto judaico estava revestido de uma religiosidade tão grande que Satanás nem ia lá. Com respeito ao termo, sem ferir quem é desta fé, o culto judaico já tinha virado uma missa. Por que uso o termo missa? Porque era extremamente previsível. Leitura do texto sagrado, da lei, leitura dos targums, que eram as paráfrases aramaicas, uma breve homilia, um breve cântico, uma breve oração. Não precisava ter espírito de adivinhação. Já sabia o que ia acontecer do começo ao fim.
E às vezes, querido pastor, algumas de nossas reuniões são essas missas, que a gente já sabe o que vai acontecer. Já sabe a hora que o vaso vai levantar a mão esquerda e dar glória. Já sabe a hora que vai levantar a mão direita e dar aleluia. Já sabe até a hora que vai falar língua estranha, que eu não sei como é que se programa esse negócio, mas tem gente até que já sabe. Quando a câmera passar perto de mim, eu fecho o olho. E tem gente na internet que me chicoteia porque eu falo isso. Mas recebe aí a marretada de Jeová. O culto judaico estava tão legalizado, tão religiosizado, me permita esse trocadilho, que o diabo dizia, não preciso nem ir lá. Porque ali nem fede e nem cheira. Só que em Marcos 1 e 21, quem foi para o culto, o preletor naquele dia era Jesus. Aleluia. E o verso 23 diz que estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Esse é um eufemismo, é uma figura de linguagem usada para amenizar. Espírito imundo aqui significa tudo que não preste mais um pouco. Era o que aquele homem tinha, carregado de baboseira espiritual. Só que antes de Jesus, esse pessoal ia e não gerava nenhuma manifestação. Até porque não ia ter ninguém para expulsar. Mas quando Jesus chegou e começou a pregar, o demônio não aguentou. Porque onde há um lugar em que Jesus é centralizado, as obras do inferno não conseguem ficar quietas. E eu fiquei com o peso de trazer a última mensagem da conferência, e a mensagem que Jesus me deu foi a mais pesada para esse encerramento. Tem gente vivendo um marasmo espiritual. Tem gente dirigindo o culto numa inércia e numa letargia que os demônios agradecem. Tem gente glorificando uma falsa paz. Aqui é ótimo, irmão. Aqui não tem nenhuma ocorrência. Aqui não tem nenhuma bronca. Aqui é tão bom, a gente está tão blindado que o diabo nunca atrapalha, nunca tem nada. Desconfie. Quando tudo estiver dando absolutamente certo, desconfie. É porque aquele ajuntamento não é mais uma zona de perigo para o reino das trevas. Agora, quando o ajuntamento tem Jesus no centro, tem Jesus falando, tem Jesus operando, o inferno começa a botar as unhas de fora. Começa a ciscar. Começa a sair da zona de conforto. Aí o homem que estava sobre possessão demoníaca não aguentou e fez uma pergunta desaforada para Jesus. Porque o diabo é assim, quando ele abre a boca é só para falar desaforo. Que temos contigo, ó Jesus? Qual foi o termo que ele usou aí? Bota aí no telão que a irmã acompanha. Marcos 1, por favor, e versículo 24. Que é que nós temos contigo? O que é que você quer conosco, Jesus? Os irmãos sabem, a gente usa esse termo para glorificar. Mas os contemporâneos de Jesus usavam esse termo de maneira pejorativa. Jesus Nazareno, trocando em miúdos, significa Jesus favelado. Jesus do morro. Jesus da favela. Jesus da classe C ou D. Que é que temos contigo, favelado, pobretão? Só que o diabo, ele é obrigado a adorar. Ele começa desaforando Jesus, só que ele sabia que Jesus, quando chega para fazer alguma coisa. Jesus não chega para tirar selfie, não. Jesus chega para descer a marreta na cabeça do cão. E aquele que desaforou já foi anunciando a sua própria sentença. Vieste destruir-nos, porque sabemos muito bem quem você é. Você é o Santo de Deus. O demônio começou desaforado e terminou adorando, sem querer, mas teve que adorar. Eu sei que tu veio com poder. Eu sei o que tu veio para destruir. Eu sei o que tu veio para quebrar a gente, porque tu és o Santo de Deus. E tem uma coisa interessante, porque demônio adora, não é como a gente adora com a adoração que envolve emoção e razão. A gente adora porque quer.
O demônio adora porque é obrigado. Porque ele tem que bater continência. Isso aqui é tremendo, porque ele dá essa palavra para Jesus, e Jesus podia até dizer, obrigado pelo reconhecimento. Quem fica buscando reconhecimento da terra é a gente, irmão. A gente aqui precisa de reconhecimento, de aplauso, que alguém fale os nossos títulos, mas Jesus não dá ibope para o inferno. Até quando o inferno lhe elogia, versículo 25, e repreendeu Jesus dizendo, duas ordens, cala-te e sai. Jesus podia dizer, sai, mas antes de mandar sair, Jesus disse, não quero ouvir sua voz aqui não. Não preciso dos seus elogios não. E eu quero dizer como arauto de Deus aqui nesta noite, tem autoridade na sua mão e na sua boca para mandar o mal sair, mas também tem autoridade para mandar o mal calar. Antes do mal sair, Deus está lhe dando autoridade para calar o mal, viu? Eu disse aqui de tarde que Ele está blindando os ouvidos. Recebe na tua mão autoridade para calar o mal. O mal está querendo ciscar, está querendo cirandar, está querendo ridicularizar a tua fé. Mas há uma autoridade, mulher, na tua mão. Cala-te e sai, cala-te e sai. Você pode repetir? Cala-te e sai, cala-te e sai, cala-te e sai. Porque estamos na autoridade do nome de Jesus. O que foi que o Espírito fez? Verso 26. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Por que eu digo que o culto ali não fedia nem cheirava e ninguém estava acostumado com isso? Porque quando eles viram Jesus operar aquela expulsão, disseram, o que é isso? Oh my God! Com que autoridade ele faz isso? Qual é o pó? Qual é a substância? Qual é o fármaco? Qual é o nome do princípio ativo? O nome de Jesus tem autoridade para ordenar os espíritos imundos, e eles têm que obedecer. Louvado seja Deus. Isso fez com que a publicidade da fama de Cristo corresse por toda a Galileia. Versículo 29 diz que Jesus saiu do culto da sinagoga e foi para a casa de Pedro. Chegou lá, encontrou a sogra dele deitada com febre. Jesus tomou pela mão, levantou, a febre deixou. E aquela que estava acamada agora estava servindo o almoço, porque Jesus faz isso, não é? Jesus chegou para visitar a mulher estava na maca, no soro, não foi? Lá dizendo, oh Senhor, tem misericórdia. Jesus nem disse assim, vou lhe receitar 15 dias de repouso, de convalescença. Quando ele chegando, ele faz algo tão grande, que quem está acamado agora está forrando a mesa. Vê que coisa tremenda. Porque a vontade do diabo é te deixar acamada. Há uma força do mal querendo calar a tua voz. Te deixar, minha irmã, tão mole que você vai perder até a consciência. É tanta luta, é tanta prova, é tanto bombardeio para te enfraquecer, para te fragilizar, e você ficar toda molenga. E alguém perguntar, o que é isso? É prova, é luta, minha filha, é muita luta. Não, ele não vai ter esse gosto não. Porque Jesus chega todo dia na tua casa e renova a tua força. Glória a Deus. Tu crê, irmão, que a palavra de Deus é o estender das tuas artérias? E o diabo quer entupir as tuas artérias e dizer, eu vou acabar com ela agora. Mas Jesus diz, vai não, a minha palavra passeia nos vasos sanguíneos da minha serva. Quando tu dorme, mulher, eu te visito, pele, tecidos, órgãos. Se tu crê, tu recebe aí, porque ele está falando. Na madrugada eu renovo os teus nervos, os teus ossos, glória. Há tanto bombardeio contra o teu cérebro, eu visito os teus neurônios. Olha Deus visitando o neurônio aqui nesta noite.
espírito de loucura, eu te repreendo nesta noite. Saia do nosso meio agora, porque o refrigério de Deus está descendo na mente desta mulher. Eita, glória ao nome de Jesus. Tu não vai ficar na tarja preta, tu não vai ficar nem na tarja branca, porque a palavra de Deus neutraliza as setas. Ele está quebrando seta nesta noite, e se não quebrar seta, ele quebra logo o arco, e se não quebrar o arco, ele quebra o braço de Faraó. Mas não chegará na tua tenda nem seta que voe de dia, nem mortandade que voe de noite. O diabo vem de manhã, Jeová blinda. Ele vem de tarde, Jeová blinda. Ele vem de noite, Jeová blinda. Ele vem de madrugada. Tu está dormindo e Jeová está blindando, dizendo: estás sobre a minha autoridade, estás sobre o meu cuidado, estás sobre a minha proteção. Eu sou o teu guarda, eu sou o teu broquel, eu sou o teu escudo, eu sou o teu baluarte, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu esconderijo, eu sou a tua cidadela armada. Entra na minha presença e desfruta desta proteção espiritual. Assim diz o Senhor. Deus está repreendendo o medo aqui. O diabo está mandando encomenda de madrugada para tirar teu sono, para te assustar, mas tu vai acordar ouvindo a voz de Deus como Samuel. Na madrugada vai ter revelação. Ele está espantando a assombração e está trazendo a revelação do céu sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Eu sinto o poder de Deus tão grande, irmão, que a gente tem que segurar para conseguir terminar a mensagem. Mas a vontade é de sair correndo, glória, porque é noite de vitória, é noite de Jeová desfazer obra de Satanás. Deus está quebrando feitiço, macumba, palavra de maldição, encantamento, está quebrando seta, está quebrando o arco, está queimando o carro no fogo. Nós estamos numa grande guerra aqui esta noite. Tem muita coisa apontada contra a tua casa, mas Jeová está destronando Satanás e dizendo: aqui não, aqui não. Faz assim, olha com o teu dedo, olha, aqui não, aqui não. Dê marcha ré, porque a cidade está murada com a minha glória e não haverá espanto nem terror. Assim diz o Senhor. Glorifica, abre a tua boca e glorifica. Dá glória a Deus, dá aleluia, fale mistério, porque é guerra. Glória. Abre a tua boca e glorifica. Eu não costumo mandar glorificar na mensagem, mas glorifica, porque estamos em guerra. Cada glória que tu dá é uma bola de fogo na catapulta de Jeová. Eita, que é fogo para todo lado. Ele está mandando fogo, 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 fogo. E neste fogo ele está afugentando o mal, porque o teu guarda não dorme, não tosqueneja. É na glória, é na aleluia, é na adoração que ele está neutralizando as sobras do inimigo e te dando livramento. Livramento físico, livramento psicológico, livramento espiritual. Ele está te livrando do visível e do invisível, do palpável e do imaterial. Descansa, porque Jesus tem autoridade sobre o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está quebrando corrente aqui, viu? Tem gente que chegou aqui para visitar o trabalho e tem vício. O vício foi até hoje. Ele está quebrando hoje o teu vício. Oh meu Deus, vício encoberto, ele está te quebrando. E está dizendo: foi até agora, porque eu estou preenchendo a tua alma com a minha presença. Aleluia, aleluia. Meu Deus, me dá graça para continuar esta mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. A fama de Jesus corria. Chegando à tarde, trouxeram-lhe os enfermos e os endemoniados. Imagine um culto com um endemoniado, dá trabalho. Se num culto tiver um endemoniado para se manifestar, dá trabalho. Imagine um culto só com doente e endemoniado. Se Jesus fosse frouxo, dizia: irmão, tenha misericórdia, eu não vou dar conta. Não está pensando que Jesus é a gente? Que quando chega endemoniado na igreja liga para bombeiro? Que quando chega endemoniado precisa de 10 irmãs para fazer uma ciranda? Aonde é que está escrito que para tirar demônio tem que fazer ciranda? Tem que dar a mão, 10 irmãs. Precisa não, meu filho.
Pegar a Bíblia e fazer de tijolo para meter na cabeça do endemoniado. Dizer cruz credo, bater na madeira. Fazer o sinal da cruz. Não. Jesus é Jesus. Trouxeram demônio, trouxeram possesso, trouxeram enfermo, colocaram tudo dentro do arraial. E Jesus fez o que? Verso 34. E curou os que se achavam enfermos. E expulsou os demônios. Pastor André, autorizado por Deus, eu digo, nos cultos desta igreja, Deus vai permitir muita gente possessa entrar. Nas congregações deste campo, Deus vai permitir nesta última hora muitos possessos entrar. Irmãos que são de outra cidade, de outro campo, de outra igreja, de outra denominação, mas se tu pertence ao reino, te prepara que vai entrar muito possesso lá dentro da congregação. E quem manda endemoniado não é o demônio não, porque Satanás sabe que mandar um endemoniado para um culto é prejuízo para ele. Tem tanto crente sem intimidade com Deus, que pensa que é o diabo que manda o endemoniado. Ele não manda, porque ele sabe que se entrar lá, ele vai pegar em bomba. Quem manda é Jesus. Deixa eu ver se lá na casa tem libertação. Deixa eu ver se o povo lá está atento. E ele vai permitir entrar muita gente possessa. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui. O diabo não vai ciscar aqui dentro não. O diabo não vai fazer bagunça aqui não. Na tua mão tem fogo. Meu Deus do céu, tem fogo, fogo. Fogo, recebe fogo, recebe autoridade, está descendo. Esta conferência não poderia terminar de outra forma. É noite de receber a autoridade, da planta do pé até a mão. Tu vai chegar andando e o demônio vai sentir a autoridade de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque estamos sob a autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Jesus deixou os endemoniados entrarem e expulsou. E eu amo o versículo 34. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Há uma tradução que eu gosto muito que diz: todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Veja uma grande lição que Jesus nos dá aqui no versículo 34 de Marcos 1. Ele sabia que os demônios, quando encontram com ele, é obrigado a adorá-lo. Então, isso ia confundir a mente do povo. Porque a quantidade de endemoniado que tinha, cada um ia dizer: tu és o santo, tu és o Altíssimo, tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jesus não precisa de testemunho do diabo. Jesus deveria ser conhecido dos homens pelas suas palavras e pelas suas obras, pelo testemunho do Espírito e pelo testemunho do Pai. Do diabo não, porque o diabo gosta de confundir a mente. E tem crente recebendo elogio de Satanás, porque é elogio. Tem que aprender com Paulo, que quando chegou em uma das suas viagens missionárias, tinha uma menina lá, usada por um espírito imundo, dizendo: homem de Deus, grande pregador, ai como é bom te ouvir, aí é um homem santo. Paulo ficou intrigado com aquilo, mas teve discernimento de Deus. Os crentes de hoje, o demônio faz a declaração. Você pode repetir, por gentileza, para eu gravar aqui um áudio e mandar lá no grupo da congregação, para as minhas companheiras ver que tem gente reconhecendo o meu ministério. Deus está confrontando egos aqui. O diabo está te dando elogio e tu está ainda agradecendo a ele. Jesus não deixava os demônios falarem, nem para elogiar ele. Aqui vocês não têm espaço. Jesus não faz entrevista com o diabo, não. Só tem uma pergunta que Jesus costumava fazer aos demônios. Vocês sabem qual é. O que é que ele costumava perguntar ao demônio? Quantidade. Quando Jesus perguntava a demônio, não esses questionários desses shows da fé por aí, mas quando nos fazia pergunta a algum demônio, era para perguntar quantidade. E é porque ele não sabia quantos tinha? Hein? Se ele é Deus, ele sabia quantos tinha ou não? Sabia. Mas ele costumava perguntar para servir de testemunho para quem o via. Porque tinha casos que era um só. E tinha casos que ele perguntava: vocês são quantos? A gente somos milhares. Quem não é da revelação do mistério, devia dizer: vai dar trabalho.
Esse culto hoje vai passar de meia-noite. Daqui que ele manda fazer uma fila e tire um por um, vai demorar. Mas Jesus permitia o diabo dizer que eram muitos, para mostrar aos homens que se for um ou se for milhares, sai tudinho de uma vez só. Jesus não vai trabalhar por parcela. Ele vai dar o golpe, o martelo da graça vai bater e o diabo vai ter que sair de uma vez por todas. Aleluia, glória a Deus. Não foi assim em Gadara? Marcos 5, quando chegou em Gadara para operar o culto de libertação, a cidade estava em pavor, porque tinha um moço que se prendessem ele, era tanto demônio que ele estourava as correntes. Abria os sepulcros. Era terrível. A casa daquele rapaz devia ter um bocado de ripa de madeira, um bocado de cadeado, cerca elétrica, trazendo para o dia de hoje. Nem em casa ele entrava. Terror! Botava um terror na cidade, ninguém queria ir por perto. Aí Jesus vai em Gadara. E é tremendo, porque o evangelista diz que quando Jesus foi chegando, os demônios que estavam dentro do rapaz já foram gritando: o que é que nós temos contigo, filho do Altíssimo? Olha o diabo tendo que adorar e bater continência sem querer. Eu até parafraseio, que às vezes eu tenho essas minhas loucuras quando prego, e desculpa aí aos teólogos, mas é como que Jesus dissesse: calma, rapaz, eu nem comecei o culto, eu nem fiz oração inicial, a banda nem cantou o hino congregacional, porque você está nervoso? Aí o diabo responde: porque a gente sabe que tu veio mandar a gente sair. Ele sabe, glória. Eita, que tem culto aí, missa, que termina o culto e não acontece nada. Mas o culto de Jesus, quando ele está abrindo o templo, o diabo já começa a ciscar, já começa a tremer. Ele está vindo aí. Olha, irmão, você pode ouvir pela fé os passos de Jesus chegando lá na tua casa. Tu pode ouvir pela fé os passos de Jesus chegando lá na tua parentela. Tu crê que no passo do leão o diabo vai tremer, a terra vai rachar, cadeia vai se quebrar. Glória, glória. A gente sabe que tu veio mandar a gente embora. Agora deixa a gente fazer um pedido. Olha Jesus atendendo o pedido de demônio. Mas vamos entender por quê. Eles disseram assim: a gente quer ir e não quer ficar vagando por aí não. Manda a gente para os porcos, para Jesus mostrar que tem toda a autoridade e todo o poder. Disse: então vai, agora no moço não fica, porque eu vim produzir libertação. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja vai ser visitada por esta autoridade de Deus. A igreja vai ser visitada por esta autoridade extraordinária. Aleluia, aleluia. Eu já estou encerrando, mas tem outra experiência em Marcos 9. Isso aqui não é curso para expulsar demônio, não. Isso aqui é culto. E Deus está falando e dizendo: eu já dei autoridade. Não precisa ensinar, não. Você já sabe como é. Não tem videoaula no YouTube com 3 episódios para aprender a ter autoridade sobre demônio. Eu peço até desculpa se tiver algum professor aqui que fez algum curso desse, não me tenha por inimigo. Mas não precisa pagar R$19,90 para aprender em 3 episódios como expulsar demônio. Está aqui. Não é segredo, não é mistério. É bem simples. Em nome de Jesus, cala-te e sai. Agora veja, os discípulos via Jesus fazer isso todo dia. Quem anda com Jesus, a gente entende que aprende com ele, tem a autoridade dele, recebe o poder que está sobre ele. Aí um pai que tinha um filho, Marcos 9, a partir do verso 14, que tinha um espírito mudo, pegou e foi até Jesus com o filho. E disse: eu já não aguento mais. Me ajude. Esse meu filho, ele tem um espírito, e onde o espírito pega ele, despedaça, espuma, faz ranger os dentes, ele vai desfiando, ele está se acabando. Aí vê a denúncia que ele faz. Coitado, ele não estava nem com essa intenção, mas terminou denunciando a equipe de Jesus. Eu levei para os teus discípulos para expulsar, mas eles não puderam. Fizeram o curso, assistiram a videoaula, pegaram o certificado,
do curso de formação continuada de autoridade espiritual. E quando o pai chegou lá, para a equipe inteira, os homens não conseguiram. E de que adianta ter afardamento? De que adianta ter o repertório? Ter a mídia? E eu estou falando isso aqui porque Deus me autoriza. Tenho sentido que aqui há uma atmosfera espiritual, mas se não tivesse eu ia falar do mesmo jeito. De que adianta um templo confortável? Isso aqui não é centro de convenção. Isso aqui é uma casa de oração. Ela não precisa estar caindo aos pedaços, porque Deus nos visita com os recursos e ela pode ter do bom e do melhor. Mas não é para funcionar como centro de evento, para a gente chegar, sentar, Pai do Senhor, minha filha, tu tá boazinha, eu tô, minha filha. Eu digo para ti, e tu diz para mim, e vamos embora rumo a Nova Jerusalém. Não, aqui é enfermaria de Jeová. Aqui é a UPA do céu, a unidade de pronto atendimento celestial. Aqui é para trazer os moribundos, os acamados, os deprimidos, os opressivos, os que estão se entronchando com o pecado, os que estão se debatendo, os que estão raquíticos. Ai Deus, o que é isso? O que é isso? Bora, eu vou falar agora o que é isso. Isso é demônio, mas vai sair agora. Agora! Mas os discípulos não souberam fazer. Aí ele disse, eu vou levar para o chefe dele, porque talvez o chefe tenha uma canetada maior. Aí o que foi que aconteceu com Jesus? Jesus deu uma lapada, irmão, tão grande nos discípulos. Porque essa geração aí, ela só vê Jesus amor. Jesus que diz, está chorando por quê? Se o compositor estiver aqui, não me tenha por inimigo. É lindo o hino. Não chora, quem cuida de você não dorme. Essa geração só quer ouvir essas palavras de Jesus. Né? Mas Jesus, às vezes, pega um serrote. Pega um martelo. Não é o diabo não, é Jesus, viu? Tum, na cabeça. Olha o que ele disse para os discípulos. A mesa diretora dele. Ó geração incrédula. Até quando eu vou ter que dar aula? Quantas videoaulas vocês vão ter que assistir mais? Até quando vou ter que suportar tudo isso? Traz o menino para mim. Eu estou levantando ajudante, mas eles têm medo. Inoperantes. E aqui nós temos 3 grupos. O grupo do pai ansioso e aflito. O grupo do filho oprimido. E o grupo dos discípulos inoperantes. Eu não sei de qual grupo você é. Eu não sei se você é do grupo que está sofrendo a opressão. Se você é do grupo de alguém que vive ao lado de alguém opresso. Quer resolver e não consegue. Ou se você é do grupo que está recebendo a batata quente. Ai meu Deus, o que é isso? Ai Jesus. Deixa eu passar o zap da minha dirigente, da minha coordenadora. Pensa uma mulher de fé. Ela cospe fogo, é igual o dragão. Não, é você. É você, terra. Ai, o meu pastor, a minha missionária. Olha, eu tenho um amigo querubim, viu, com a espada de fogo. Pense no querubim arretado. Eu vou passar o zap dele e ele vai dar a espada. Não, terra. É você que vai ter que tirar o mal. Viu? Você tem coragem, glória a Deus, de levantar a sua mão e dizer, eis-me aqui. Nem todas falaram, viu pastor? Você tem coragem, eis-me aqui. Eita, toma aí inferno. Aqui tem crente preparado para receber as encomendas do inferno e não voltar. Vai ser tratado, vai ser restaurado, vai ser transformado, vai ter mudança. Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai declarar a abertura do cárcere, Deus vai quebrar a corrente, vai esfarelar o cadeado. E é usando a tua mão, levanta essa mão santa. Meu Deus, quantas vezes essa mulher já levantaram a mão nessa conferência? Mas não dá cãibra não, cada levantada de mão é um milagre. Mão santa, sem ira e nem contenda. Quantas fragilidades, quantas imperfeições, mas Deus está usando esta mão. Essa mão vai botar o mal para correr hoje. Essa mão que Deus vai colocar sobre os enfermos e eles serão curados. Ei, Deus vai te levar dentro do hospital. Te prepara, tu crê? Ele vai fazer uma volta contigo na enfermaria. Ele vai te levar na UTI. O médico vai fazer exame, vai dar diagnóstico, vai prescrever o tratamento. Mas Jeová vai dizer a você, Zezinha, vá lá fazer uma visita, vá lá.
Vá lá estender a mão. Dá a mão aí à tua irmã. Pega aí na mão dela. Glória a Deus. Isso é um ato de fé. Deus está levantando um exército aqui, viu? E este exército vai entrar. Ai, meu Deus, que glória! Ai, meu Deus, que glória! Este exército vai entrar no ninho da serpente. Glória, na casa do maribondo, na toca da raposa, e vai dizer: saia, 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 sai, 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 porque sobre a nossa mão está a autoridade do poderoso nome de Jesus. Receba autoridade para a cura de câncer, receba autoridade para a cura de epilepsia, receba autoridade para a cura de doença psiquiátrica. Deus vai usar a tua mão, mulher. Chega em casa hoje e coloca a mão sobre o enfermo, e no nome de Jesus mande a enfermidade sair, porque aquela enfermidade não é biológica, aquela enfermidade é obra demoníaca, aquela enfermidade é obra satânica, mas o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus está na tua boca e na tua mão. Levanta, fica de pé dando glória. Meu Deus, meu Deus. Aqui não tem dica de beleza, aleluia. Aqui não tem dica de cozinha, aqui tem dica de guerra espiritual, glória a Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que está oprimido do diabo e está precisando de libertação. Alguém que ainda não serve a Cristo e está ouvindo esta palavra, eu quero convidar você para vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Se do seu lado tem alguém que ainda não serve ao Senhor, seja uma missionária de Deus agora. Seja um instrumento de libertação agora. Glória ao nome do Senhor. Se há alguém que não professa Cristo como Salvador, o Senhor te convida com a porta da graça para você receber salvação e libertação. Mas quando trouxeram aquele espírito imundo, vê que coisa tremenda, Marcos 9:20, e quando lhe trouxeram, irmã, Jesus não disse nada, mas quando o espírito viu Jesus, eita Deus, tem gente que vai, fala, grita, vela, e não acontece nada, mas Jesus chega, chama para perto, e quando o espírito imundo viu Jesus, se agitou com violência, e caindo por terra, se revolvia, espumando. Mas no versículo 25, Jesus olhou para o espírito imundo e disse: eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. A libertação que Jesus vai operar vai ser definitiva. Preste atenção no que ele está falando. Lá na tua casa o teu marido está com opressão maligna, e Deus não vai ficar operando por parcela, não. Ele está dizendo ao mal: saia e procure outra freguesia, mas aqui você não entra, porque eu estou blindando a porta da casa e estou preenchendo com a minha presença. O primeiro convite foi para quem quer aceitar a Cristo. Agora o segundo convite é para quem quer receber autoridade espiritual. Se tem alguém aí, não vai ter como chamar à frente talvez, mas quem quer receber autoridade espiritual, olha só, meu Deus do céu, aleluia. O diabo ciscou até hoje dentro da tua casa, glória a Deus. Ele cirandou até hoje. O Senhor está pegando na tua mão e te dando estratégia de guerra. Aleluia. Não posso nem chamar aqui na frente, porque a igreja toda. Glória a Deus. Que palavra gloriosa eu recebi da parte do Senhor. E você recebeu da parte do Senhor? Se você gosta de pregação assim, da Bíblia, né, que nem um pastor muito usado por Deus, né, estaremos trazendo aqui para o nosso canal, amém? Pregações edificantes. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem fazer parte desta família. Fiquem todos na paz do Senhor.